Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando essa videoaula de matemática, onde que o tema são relações métricas no triângulo retângulo, o famoso teorema de Pitágoras. Vamos ver algumas verificações experimentais e demonstrações desses cálculos. Bora, vamos estudar. Está aí a frase aí de um grande professor no cenário brasileiro, um grande educador, Paulo Freire, né? A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E, consequentemente, pessoas mudam o mundo. Não é verdade? E esse conhecimento do triângulo retângulo revolucionou o mundo até os dias de hoje, né? Os engenheiros utilizam esse conhecimento matemático para desenvolver grandes cálculos. De fato, a matemática, se ela não mudou a sua vida de modo direto, a matemática mudou a sua vida de modo indireto. Se ela não é útil para você, mas ela é muito útil na sociedade para os engenheiros que usam esse conhecimento aí para construção e outros aspectos da sociedade. De fato, a educação que as pessoas obtiveram mudaram o mundo e, de fato, essas palavras de Paulo Freire podem ser sentidas e observadas nos dias de hoje. Vamos aprender bastante sobre esse cálculo. Então, semana passada, a gente aprendeu sobre potenciação e radiciação. Esses dois conhecimentos juntos, vamos utilizar para resolver esse cálculo. Ok? Vamos lá? Também, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso revolucionou o mundo. Realmente foi uma grande descoberta para a nossa sociedade. O teorema de Pitágoras. Lembra-se que o teorema de Pitágoras se aplica no triângulo retângulo. São 6 tipos de triângulos, correto? Vimos isso lá no segundo bimestre. Agora vamos entrar em detalhes específicos, apenas desses 6, apenas vamos estudar um, que é o triângulo retângulo, tá? Então, o que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele forma-se um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Como você pode observar aí no desenho, o lado maior. Os lados que formam o ângulo reto chamam-se catetos. Aí eles podem ser catetos adjacentes ao ângulo ou pode ser cateto oposto ao ângulo. Então, são alguns detalhes que nós vamos aprender nessa videoaula. E dizendo, logo, obviamente, que tem sequência, né? Tem mais informações nas próximas semanas. Vamos continuar sobre o teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo dos egípcios. Uma breve história. A construção de pirâmide de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios que usavam o processo prático para obter cantos retos, ângulos. Então, com o auxílio de uma corda com 12 nós, os egípcios parecem ter construído um ângulo retangular particular para obter cantos em ângulos retos. E nesse triângulo, cujos lados medem 3 unidades, 4 unidades e 5 unidades de comprimento, o ângulo formado pelos dois lados menores é um ângulo reto, aquele ângulo de 90 graus. Então, mostrando assim que iniciou ali com os egípcios, né? O desenrolar desses cálculos. O triângulo retângulo é um grego famoso. O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu, no que parece, por volta do ano 572 a.C., na ilha Egéia de Samos. E a ele é atribuída a descoberta aí do teorema que leva o seu nome. Embora esse teorema tenha sido conhecido pelos babilônios mais de um milênio antes, acredita-se, porém, que a primeira demonstração geral desse teorema possa ter sido feita por Pitágoras. Pitágoras foi um fundador da famosa escola pitagórica, que além de ser um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais, ele era uma irmandade unida por ritos e cerimônias secretas. Então, você pode ver diversos vídeos
no YouTube sobre isso. Como os fundamentos dessa escola eram estritamente orais e todos os conhecimentos construídos eram atribuídos ao fundador, é difícil saber ao certo quais descobertas matemáticas se devem ao próprio Pitágoras e quais devem a outros membros da confraria. Para a demonstração do famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado aí nos conhecimentos geométricos dos egípcios e um mosaico que era visto com a frequência em paredes das construções dos egípcios ali antigos. Mosaicos compostos de triângulos retângulos, parecidos com esse abaixo, presentes em culturas mais antigas, levaram o ser humano a perceber a importância das relações na geometria. Então, uma história breve aí sobre o triângulo retângulo e o seu desenvolvimento, né? Provavelmente aí Pitágoras foi um dos que apresentou, de fato, fez uma grande demonstração sobre o seu teorema, por isso que ele acabou aí, né, recebendo fama por isso. Muito bem. Então, vimos aí que a área do quadrado construído sobre hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, essa descoberta estava inicialmente restrita a um triângulo retângulo particular, né? O triângulo retângulo isósceles. Porém, os estudos realizados posteriormente mostraram que a relação métrica descoberta era válida para todos os triângulos retângulos. Tomando, por exemplo, o triângulo retângulo particular dos egípcios e construindo quadrados sobre os lados desse triângulo, podemos aí obter a figura ao lado que nos permite estabelecer uma relação entre as medidas dos lados deste triângulo retângulo esgaleno. Então, ficou bem claro, né? Então, lembra-se aquela corda, né? Dos egípcios? Uma com 3 nó, outra com 4 nó e a outra com 5 nó. Então, os nós era relativo à distância, 3, 4 e 5 metros. Então, se a minha hipotenusa é igual a 5, então meus catetos, tanto adjacente como cateto oposto, a medida, a soma dessa área tem que ser igual à minha hipotenusa. E, de fato, ele demonstrou e comprovou isso na prática, conforme vocês estão observando aí. Então, 3 ao quadrado é igual a 9, tá vendo? 4 ao quadrado é igual a 16. E 5 ao quadrado é igual a 25. Então, 9 mais 16 igual a 25. Ficou comprovado o teorema de Pitágoras. E na matemática, não basta só dizer um caso específico. Esse caso, ele tem que ser estendido aos demais. Entendeu? Então, não é um caso isolado, senão não dá certo. Tá bom? Para que a demonstração possa ser concluída, comprovada como verdadeira, tem que obedecer um padrão. Certo? Então, todo triângulo retângulo, o cálculo tem que dar certo. E ele comprovou isso. Ok? Então, você pode alterar esses números aí, que o resultado realmente vai ficar comprovado. Ok? Então, de fato, Pitágoras conseguiu demonstrar o cálculo que servia não apenas para mas sim para todos os triângulos retângulos, servia assim como um padrão. Ok? Agora, vamos analisar situações a seguir que envolvem triângulos retângulos. Pergunta: qual é o valor da medida e no triângulo retângulo da figura ao lado? Então, como o triângulo é retângulo, vamos utilizar aí, obviamente, o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da medida A. Lembrando que são 6 tipos de triângulos. Então, o triângulo retângulo é apenas um deles. Então, os demais, não é possível usar esse teorema, tá? Porque ele observa-se um outro padrão. Então, toda vez que você for mexer com um triângulo e usar o teorema de Pitágoras, antes de tudo, tem que identificar se ele tem um ângulo de 90 graus. Ok? E, normalmente, se você olhar aquele triângulo, tem um quadradinho com um ponto no meio.
Ele identifica que o ângulo é de 90 graus. Então, como vocês já aprenderam a trabalhar com potência e radiciação, fica bem mais fácil agora o desenvolver desse cálculo, correto? Então, vamos substituir aí a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado. Você sabe que quando um radicando, o radical, né? Dentro da sua raiz ali, quando é elevado ao quadrado, se o índice é 2, expulsa ali ele dentro do radical, o radicando fica fora, o número 3. Então, 3 ao quadrado, ele ficou só 3. 5 ao quadrado, ele ficou 25. Então, 25 mais 3 é igual a 28. Agora, você precisa fazer um MMC, certo? Então, como o 2 ficou ao quadrado, ele ficou fora ali do índice. Tá vendo a raiz? E ficou apenas o número 7, então fica 2 raiz de 7. Certo? Logo, o lado A mede 2 vezes raiz de 7. Então, tenta fazer sozinho esse cálculo aí do MMC de 28. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma raiz, certo? Tenta fazer um MMC, que vai deixar alguns números ao quadrado, e dependendo do índice, ele vai sair, como você já sabe. Tá? Tenta fazer sozinho. Eu não vou fazer aqui, não, mas eu sei que as aulas anteriores preparou vocês para isso. Mas tenta fazer o MMC. Se você fizer na calculadora, já vai te dar aqueles números decimais. Não é interessante. É um número muito grande, por isso que a gente está trabalhando assim, 2 vezes raiz de 7. É melhor trabalhar com esse número, mesmo com a raiz, do que aquele número grande, astronômico. Tá bom? Então, tenta fazer o MMC de 28. Né? 28 dividido por 2 dá 14. 14 dividido por 2, ó, já estou fazendo. 14 dividido por 2, tá vendo? Dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, 2 ele multiplica duas vezes, dá 2 ao quadrado. Então, ele sai dentro do índice e vai para fora. E fica 2 vezes a raiz de 7. Então, acabei de fazer aqui. Tenta você mesmo fazer sozinho. Bora, vamos para o próximo exercício. Agora, em um triângulo retângulo ABC. Lembra-se? O A, B e o C. A hipotenusa mede A, que é igual a 13 centímetros, e um dos catetos mede aí, o que é o B, igual a 12 centímetros. E a pergunta, quanto mede o outro cateto? Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, como são dados A igual a 13 e B igual a 12, podemos escrever que 13, que é o A ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, 13 ao quadrado é igual a 169, e 12 ao quadrado é igual a 144. Aí lembra-se daquela equação do primeiro grau? Nós queremos identificar o C, por isso que nós precisamos isolar ele, correto? Então, C ao quadrado é igual a 169 menos 144. C ao quadrado é igual a 25 e raiz de 25 é igual a 5. Então, se você fizer o MMC, 25 dividido por 5, certo? Dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, dá 5 ao quadrado e tira ele da raiz. Então, o outro cateto mede 5 centímetros. Então, para que o teorema de Pitágoras fosse comprovado, né, e correto, teria que ter um padrão. Esse padrão estabelece. Independente dos números que você estiver trabalhando, o resultado vai sair com certeza. Não é? Então, isso que mostra que o cálculo está correto quando ele mantém um padrão, e esse padrão é obedecido para os demais números também. Ok? Agora, vou fazer junto com vocês um exercício. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Vamos lá. Eu tenho
Já vou colocar aqui a fórmula, que a ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, ou hipotenusa é igual a c mais c ao quadrado, que é hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado, mas o cateto adjacente, mais o cateto oposto ao quadrado. Então, dá na mesma, tá? Mas depende do cálculo, vai pedir hipotenusa, catetos. Esse mais de catetos nós vamos deixar para a próxima aula da semana que vem. Por enquanto, nós vamos trabalhar com esse a ao quadrado, igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Nós temos dois elementos e vamos buscar o terceiro elemento. Então, a é igual a x, tá vendo? E b, vamos colocar aí 21 ao quadrado, mais c, que é 28 ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado é igual. Agora pega a sua calculadora, tá bom? 21 ao quadrado é igual a 441. Mais 28 ao quadrado. 784. X ao quadrado é igual mais 784 mais 441. Dá, cadê? 1125. Tá feio assim, pessoal, que eu estou escrevendo pelo mouse, tá bom? Quando eu chegar aí a mais de 1.000 inscritos no meu canal no YouTube, aí quem sabe vou poder investir um pouquinho mais. Mas enquanto não chega, vamos lá com o que tem para hoje. Por isso que fica assim, tá? Estou escrevendo com o mouse. Então, x é igual a raiz de 125. 1.225 até. 1.225. Aí coloca na calculadora, raiz é igual a 35. Então, x é igual a 35. Beleza? Aí o resultado, x é igual a 35. 35. Beleza? Com o passar do tempo, você vai perceber que tem um padrão aí. Tá? Ó, de 21 para 35, ó, tá vendo? Tem 14. Certo? E de 21 para 28 tem 7. A diferença entre esse e esse aqui é 7. Tá vendo? E entre esse e esse é 14. Então tem um certo padrão. Vai chegar um tempo que você vai ficar craque. Até no olhômetro você vai conseguir calcular. Mas, quando chega esse dia, vai aplicando essa fórmula aqui, Teorema de Pitágoras. Ok? Mas você vai perceber com o passar do tempo que tem aí um padrão e que você vai conseguir calcular ele até mentalmente. Quando chegar esse dia, vai ser muito bom. Vamos apagar a lousa. Muito bem. Agora vamos para o próximo exercício. Lembra que eu falei para vocês? Então, todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, não importa a posição que ele se encontra. Ele tendo um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo e é possível aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá? Ó, se você ver aqui, ó, o Q, o R e o M formam um triângulo retângulo. Se você vê o Q, o R e o P, formam um triângulo retângulo. Se você vê o R, o N e o P, volta de novo para o R, forma novamente um triângulo retângulo. Aí, considerando a figura a seguir, determine
Ó, nós temos aqui o A. Então, se você perceber, 2, aqui tem 4. 4 mais 2, 6. Certo? Então, o A é igual a 6. Aí você joga no cálculo. Confere aí. Mas no olhômetro, eu já percebi que é igual a 6. Agora, a medida do B. Ó, 4, 4, 8. Qual é o aqui? 12. Certo? Então, vamos escrevendo isso aí? Vamos lá. Vamos escrever. Aqui é 6, ó, tá vendo? 6. Aqui é 12. No olhômetro, tá, gente? Tô nem fazendo cálculo. Só no olhômetro eu já tô vendo. A medida C. Ó, aqui é 6, 12. Tá vendo? 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, aqui é igual a 18. Tá vendo? No olhômetro, nem estou fazendo cálculo. Então, com o passar do tempo, você já vai pegando, né, o macete e você pode aí aprender os cálculos. Agora pede aí, faz o perímetro do trapézio M, N, P e o Q. Aqui 4 mais 4, 8. Mais 8, 16. 16. 16 mais 16, 32, 34. Mais 2, 36. Então, tem 36 metros de perímetro. Então, é bom a gente já aprender, lógico, fazer os cálculos, mas vamos aprender também aí fazer os cálculos já de cabeça, vai ajudar bastante. Eu fiz o cálculo no olhômetro, mas você faça o cálculo aí, tá bom? Não deixa de fazer o cálculo no seu caderno. Vamos embora. O esquema abaixo representa a parte do bairro de uma cidade e nele podemos ver a estação A e a estação B do metrô. O trecho azul indica que um dos caminhos que um carro pode percorrer na superfície para ir A a B. E o traçado cinza indica a linha subterrânea do metrô ligando em linha reta as duas estações. Está vendo aí no desenho? A parte azul é o que o carro pode fazer e a linha tracejada em cinza é o que o metrô faz. De acordo com os lados, qual é a distância que o metrô percorre da estação A até a estação B? Muito bem. Então, do ponto A, certo? Ele percorre 400 metros. Aí depois ele forma um ângulo de 90 graus e percorre aí 300 metros. Então, quanto que vale X? Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo acima, temos x ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 160.000 mais 90.000. Então, x ao quadrado é igual a 250.000 se você somar os dois. E a raiz de 250.000, aí você joga no MMC ou mesmo na calculadora e vai dar uma raiz exata de 500, tá vendo? Portanto, da estação A até a estação B, o metrô percorre 500 metros. Beleza? Então, qual é o padrão aqui? De 100 e 100 mil metros. 100 metros, né? Olha lá, tá vendo? Então, 500, 400, tá vendo? 300, 400, 500. Ele obedece um padrão aqui de 100 metros. Tá bom? Com o passar do tempo, vocês vão pegando o esquema também. Mas, na sala de aula, vamos fazer bastante exercício, bastante atividades, que vai nos auxiliar, tá bom? Por hora, é só isso. Obrigado a todos, e bons estudos, e até mais.